A paz do Senhor, bom dia. Eu quero dar um testemunho hoje sobre algo que me aconteceu. Hoje de manhã eu acordei com uma palavra de Deus e eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas logo em seguida o pastor Jorge Gonçalves, pastor amigo meu, ele me mandou pelo Instagram um vídeo onde um artista, um famoso, né, ele falou que ele teve um encontro com Deus quando ele encontrou uma senhora e ela estava com muita fome. Parece que ele estava em outro país, né? Porque é vídeo curto, mas ele estava falando como se ele tivesse ido a algum país. E uma senhora com muita fome, ela com a corda amarrada na barriga para que não sentia a fome. Ela estava cega e ela estava na rua e ele se aproximou para ajudar ela. Ao perceber, né, a situação, ele se aproximou. E ela virou para ele e disse assim: eu estava orando para Deus enviar alguém para me ajudar. E ele, em nossa ignorância, porque Jesus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então tem muitas pessoas tentando explicar Deus. E só Deus pode explicar Deus, porque só Ele é Deus. Então tem muita coisa que a gente tinha que fechar nossa boquinha, mas não fechamos. Falamos muita besteira. E ele ali, sem conhecimento de Deus, ele falou assim: nossa senhora, a senhora tá aí e tal, Deus não existe. Né? Olhando a situação daquela mulher, Deus não existe. E aí ela repetiu, falou algumas coisas para ele, e ele começou a chorar, porque o Espírito Santo, e muitas vezes a gente acha que é o nosso pensamento, o Espírito Santo veio falando para ele: eu nunca abandonei ninguém. São vocês que abandonam as pessoas. Ou seja, ela estava orando para Deus enviar alguém, e Deus enviou alguém que não acreditava em Deus, e vendo aquela situação não estava acreditando. Mas Deus não abandonou ninguém, né? E hoje de manhã, antes de eu ver esse vídeo, ele começou a chorar, claro, né? E começou a entender que os seres humanos é que estão abandonando uns aos outros e não Deus. Porque ela orou e ele foi até ela. Né? Ele parou no meio do nada. Eu acho que ele, não sei que país ele estava. Não estava aqui no Brasil, ele estava em outro país, mas ele parou e foi até ela. E ele não consegue, ali naquele momento ele conseguiu entender que Deus estava levando ele até ela. Então não era Deus que estava abandonando. Ali ele poderia tomar uma decisão de ajudar ou não, obedecer a Deus ou não. E eu quero falar sobre isso, sobre esse testemunho, meu testemunho, que eu acordei de manhã, hoje, com uma palavra. E essa palavra não é da Bíblia, é um autor desconhecido, onde fala assim: ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. E ninguém é tão rico que não precise de ninguém. E Deus ainda veio falando de um dia, Deus repetia essa palavra falando de uma maneira diferente. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, e ninguém é tão rico que um dia não vá precisar de alguém. Né? É o de um autor desconhecido, Deus me deu dessas duas maneiras. E eu ia colocar no status, não coloquei, até que o pastor me enviou isso. Agora vamos entrar mais. Há algum tempo atrás, eu estava ajudando uma família e tal, e devido a eles não poderem, devido a uma enfermidade, estarem indo até a igreja, Deus colocou no meu coração e está fazendo alguns cultos. E enquanto estava, eu fui fazer uma visita, e nessa visita, eu tinha ido lá, não estou falando isso para aparecer não, mas para você entender a palavra. Eu precisava, eles trabalham com negócio de roupa, de brechó, e eu precisava de um vestido que uma interna, de onde eu estou fazendo estágio em saúde mental, ela me pediu, uma interna de saúde mental, ela me pediu a diversas pessoas um vestido de alcinha que fosse de festa. Eu falei: meu Deus, onde que eu vou achar isso barato? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Calma que eu estou explicando a palavra, eu não estou falando para aparecer. E aí veio essa família e eu mandei um áudio, ela achou o vestido, eu fui lá, comprei o vestido, um pouco mais barato, né? Que for comprar na loja, vou dar R$200. Eu não tenho. E eu consegui esse vestido usado, bem mais barato, para levar. Só que acabou virando um culto. A minha visita lá acabou virando um culto. E enquanto a dona da casa, ela louvava, eu
Deus colocou no meu coração estar fazendo alguns cultos ali. E eu, em pensamento, porque Deus fala conosco no pensamento, eu falei, pô, Senhor, tem o evangelismo, né? Às segundas-feiras, o meu líder, o Biratã Castro, que é o líder de evangelismo nas ruas, ele tinha se machucado, né? Não estava vendo evangelismo, mas ele já deve estar voltando. E Deus falou no meu ouvido, você não vai fazer evangelismo tão cedo. Porque Deus conhece o dia da manhã, olha a coisa. E Deus criou uma outra situação, a qual realmente o Bira não... Só para confirmar isso que Deus falou, o nosso grande líder Bira não pôde estar fazendo evangelismo, teve que dar uma parada mesmo. Ou seja, Deus conhece o nosso dia de amanhã. E aí eu fui e falei, olha, vocês aceitam estar vindo aqui algumas segunda-feira, não todas. Deus não me deu quantos cultos vai ser, mas Deus está falando para fazer culto aqui. Aí eu falei, né, da minha impossibilidade segunda-feira, e Deus falou, não, nem tão cedo você vai fazer culto. Na hora ela correu, pegou um pandeiro e falou que Deus mandou comprar um pandeiro, porque Deus ia estar fazendo alguns cultos naquele lugar, né, alguns cultos do lar. Confirmação. Mas só que nesse dia eu não levei nada, porque eu só tinha o dinheiro para pagar o vestido. Depois teve um outro culto, eu também estava dura, ainda não tinha recebido, sou pobre, né? Sou pobre de verdade, gente. Pensa uma pessoa pobre multiplica. E quando foi no outro culto também, eu não levei nada. Só que nesse outro culto, e no caso foi 3 idas sem levar nada, né? E nesse segundo culto, sou meio perdida com o tempo meio enrolada, mas isso aí. Eu também não, acho que a terceira vez, não, 2 vezes. 2 vezes. Nas 2 vezes eu não levei nada. E aí nessa vez que eu não levei nada, na segunda vez que eu não levei nada, é isso mesmo, 2 vezes. Na segunda vez que eu não levei nada, tinha uma pessoa lá, que é uma pessoa que está desviada do Senhor, a qual essa família também está abraçando, e Deus colocou essa pessoa para estar lá, ouvir, né? Então essa pessoa veio fazendo parte, fizemos um culto ali, mesmo estando desviado, tirou uma palavra, né, que chorou, tal, Deus falando, tremendamente Deus falando. Mas no segundo culto, ele começou a jogar tipo umas piadas, umas críticas. Tipo assim, a pessoa vem na casa dos outros, traz oração, mas a pessoa tá com fome, a pessoa tá com necessidade e não traz nada, e bam, e eu ali calada, sabe? E isso começou a me doer, porque eu falei, poxa, eu já ajudei muito essa família. Eu não tô falando isso para aparecer, irmãos. Tá dentro da palavra que Deus me deu, do testemunho que eu vou te dar hoje. Ajudei tanto essa família, Senhor. Quantas e quantas vezes eu tinha R$ 200, eu peguei 100 e dei e fiquei com 100 para cuidar da minha família. Quantas e quantas vezes eu trouxe, eu consegui arrecadar com algumas pessoas, amigos meus, produtos, alimentos, com a minha casa, sabe, faltando, gente. Com a minha casa faltando, eu consegui arrecadar alimentos, não tiramos 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz pra gente. Pegamos tudo que as pessoas trouxeram, ofertaram e levamos até essa família, porque entendíamos que Deus estava trazendo para eles. E não pegamos nada, mesmo a gente precisando, ao contrário. Do meu pouco açúcar eu ainda tirei açúcar para estar abençoando. Acho que foi açúcar, né? Porque também teve outras vezes, eu levei outros dias, né? Porque afinal de contas nem todo dia é dia de não ter. Tem dias de ter. Nos dias de ter eu também montei outra cesta básica nossa e levamos. E ali eu ouvindo aquela piada e eu ficava olhando. Teve uma hora que eu olhei pro lado e eu fiquei contemplando um guarda-roupa que estava ali, que era nosso guarda-roupa. Que nós tivemos uma situação de uma irmã tá doando um guarda-roupa, só que o guarda-roupa estava novo. Então, quando os parentes viram que ela estava doando um guarda-roupa novo, começaram a querer o guarda-roupa, deu uma confusão toda. Aí eu virei pro João e falei, João, esquece esse guarda-roupa. Povo que tem dinheiro, povo com casa de praia, né? Gente que tem condições de comprar. Quando viram que a mãe estava doando, a sogra, sei lá o quê, estava doando um guarda-roupa novo, o olho cresceu mesmo tendo condições de comprar. E teve uma confusão tão grande, a leva, não leva, a leva outro dia e tal. Uma confusão tão grande que eu falei assim, Senhor. Aí eu virei pro meu esposo e falei, amor, vamos pegar esse nosso guarda-roupinha velho aí. E já que a gente prometeu da nossa palavra. E ele não pensou 2 vezes, tiramos nossas coisas do guarda-roupa, jogamos no chão. Isso tem a ver com testemunho, irmão. Não sou melhor do que ninguém, não. Não pensa que eu sou boa, não, porque tem dias que só Jesus na minha vida. Se ele não bradar, não dou, não abençoo, não faço.
É Jesus me moldando, é Jesus me lavando, é Jesus me transformando, fazendo eu entender a palavra desse testemunho hoje, tá? Então, e a mesma coisa com meu esposo João. Ele na hora tirou nossas coisas do nosso guarda-roupa, porque nós tínhamos um guarda-roupa velhinho ali no outro quarto, que íamos até pintar de branco, né? Porque a gente estava em processo de adoção e porque já tínhamos comprado uma caminha, íamos pintar esse guarda-roupa de branco, que ele era esse mogno antigo, né, para combinar com a caminha. Tiramos, João jogou tudo no chão. Se você chegar no meu quarto, ele tá tudo jogado no chão. Ainda não consegui comprar outro guarda-roupa, tá tudo jogado no chão. João pegou o guarda-roupa, deu para desmontar alguma coisa, mas a maioria não deu para desmontar, né, tirar a gaveta, uma porta, a outra não deu. Jogou no carro, que conseguimos também um irmão para levar na Kombi dele velha, esse guarda-roupa, né, amarraram, fizeram lá, não sei nem o que eles arrumaram, Kombi aberta, né, Kombi aberta. Amarraram o guarda-roupa, levaram. E levou de graça para nós, conseguimos, porque teríamos que pagar o frete. E quando chegou lá, era uma ladeira muito alta. E a Kombi não subia. E aí esse rapaz, ele falou, pastor, meu esposo, né? Eu vou ter que ir embora, o senhor vê aí como é que o senhor vai levar, porque eu tenho ainda outro. E largou o João ali no topo do morrinho. Sabe o que o meu marido fez, gente? Meu marido não é melhor do que ninguém. Mas esse é um testemunho que eu quero contar para vocês, gente, de quando a gente verdadeiramente deixa o Espírito Santo entrar. Porque não basta estar dentro da igreja, ouvir a palavra, entra com o ouvido, sai pelo ouvido, o Espírito Santo está falando. Em João 3 fala que é necessário mudança de caráter. A porta do céu ela é estreita, a gente não vai entrar de qualquer maneira. Deus tem falado perdoa, e o irmão fala não perdoo. Deus tem falado pede perdão, não vou pedir perdão. Deus tem falado se arrepende, não vou. E João Batista gritava no deserto para todos que vinham se batizar nas águas: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegada a salvação. Então aqui não é, pastora Márcia bonzinha, eu tiro isso da tua cabeça. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho um humor terrível, já sabe até como me deixar. Eu, quando estou com fome, quando eu estou cansado, meu humor muda, então eles já me deixam quieto. Mas eu sou uma pessoa que está sendo transformada pelo Espírito Santo. Eu preciso dessa transformação. E com meu esposo não é diferente. Não somos melhores que ninguém. Tem muita gente que joga pedra, tem muita gente que não anda comigo, não sabe por onde eu fui, o que eu fiz, o que meu esposo fez, e ainda acha que pode pegar uma pedra e me apedrejar meu esposo. Esse homem, chamado João, meu esposo, que muitas pessoas já jogaram pedra, falam muita besteira e ele fica calado, só ouvindo, porque naquele grande dia, no dia do julgamento, todos serão julgados pelo que falam, né? Então a gente não fala nada, deixa eu falar quem quiser falar. Ele pegou o guarda-roupa, irmão. É um guarda-roupa pequeno. Esse é pesado. Botou nas costas e subiu a ladeira com o guarda-roupa nas costas. Colocou dentro da casa dessa família. E enquanto esse rapaz que não conhece a nossa história ficava ali insinuando que eu estava levando só a palavra de Deus, como se ela não liberta, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que salva, né? Buscai primeiro as coisas do reino e a sua justiça. Então primeiro eu venho na palavra e, claro, segundo o alimento. Mas naquele momento eu não tinha condições financeiras, mas ele não sabe o quanto eu ajudei. Quando ele falava, eu olhei para o guarda-roupa e me deu vontade de chorar. Porque eu pensei, meu Deus, eu em pensamento. Meu marido botou esse guarda-roupa nas costas, subiu uma ladeira e botou e montou, passou por cima da cama, que a casa que eles moravam não tinha espaço nenhum. Hoje Deus já botou eles numa casa bem maior, bem melhor, porque o nosso Deus é Deus de provisão. E o guarda-roupa tá até espaçoso, né, naquele lugar, porque é um guarda-roupa pequeno, ficou espaçoso num quarto grande. E eu olhando, eu falei, Senhor, meu marido subiu com esse guarda-roupa nas costas. E eu olhava para ela e eu pensava, meu Deus, eu sei que não precisa dizer obrigado. A gente não deve fazer nada e não fazemos, esperando um obrigado. A palavra de Deus fala que Jesus curou 10 leprosos. Os leprosos de longe gritaram Jesus, né? E Jesus falou, vai, se apresenta ao sacerdote, de longe.
na obediência, que eles começaram a caminhar com suas lepras até o sacerdote, ou seja, eles ainda estavam leprosos, mas Jesus deu uma ordem para eles fazerem algo. E algo, o que eles precisavam fazer? Precisavam ir até o sacerdote, mas só poderia ir até o sacerdote quem já estava limpo de lepra. Então o sacerdote ia, né, fazia tipo um certificadinho lá, não sei como é que fazia, mas liberava aquela pessoa para viver em sociedade. Então, ao ser curado, e havia toda uma transformação na vida daquelas pessoas. Quando suas lepras foram arrancadas, ia haver muita transformação em todas as áreas de suas vidas. Então era um milagre grande que estava acontecendo, não era só uma doença que estava sendo curada, era toda uma transformação na vida sentimental, familiar, financeira. Eles iam poder voltar a viver em sociedade. Então havia uma ordem: vai. E eles começaram a ir com as suas lepras. E enquanto todos os 10 obedeceram, todos os 10 foram obedecendo. E enquanto eles iam obedecendo, foram curados de suas lepras. Os 10 perceberam que estavam sendo curados de suas lepras. Mas todos os 10 continuaram na obediência, porque todos os 9 continuaram indo até o sacerdote, fazendo exatamente. Mas um voltou para agradecer e se jogou aos pés de Jesus. E aquele ali, ele ganhou salvação, porque ele conseguiu, ele obedeceu. Porque ele voltou para agradecer a Deus, se lançou aos pés, recebeu a salvação, porque a vida é muito mais do que isso aqui. Há um reino. Jesus falou que ia preparar morada, essas moradas já estão preparadas. Há um planeta inteiro, há um novos céus, nova terra, preparado para cada um de nós vivermos. Mas vamos ter que aprender a conviver em sociedade. Não entra nessa cidade santa, Nova Jerusalém, de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Nós estamos sendo moldados e preparados aqui nesse planeta que está morrendo, nessa terra, para viver na Nova Jerusalém. Então ele se joga, pede perdão a Deus, e ali ele vai, né? Porque para voltar à sociedade, o sacerdote tinha que dar. Então ele realmente, mas ele voltou para agradecer. E eu fiquei olhando para aquela mulher e eu falei: Senhor, ela podia pelo menos abrir a boca e falar: não, a pastora Márcia, o pastor João já nos ajudou muito, né? E entender, mas ela ficou calada ali e eu fiquei de boa. Mas enquanto eu estava orando, Deus foi me mostrando um monte de coisa. E eu me levantei e eu fui mostrando. Eu falei: olha, essas roupas aqui, você me vendeu um vestido por tanto. Nossa, o olho do rapaz até fez isso, né? Porque roupa de brechó é uns 5 reais e eu paguei um valor, né? Quando eu falei: pô, você me vendeu um vestido por tanto, o olho dele fez isso, porque tipo, isso tudo. Aí ela ficou meio sem graça, como se não quisesse que ele soubesse que eu paguei, sei lá o que houve. E Deus me trouxe uma lembrança a outras situações, onde também ajudamos com outras coisas e que também ela não queria que ninguém soubesse. Entenda-se isso, mas só que naquele momento, a pastora que ajudou ela estava sendo agredida, estava sendo apedrejada com palavras. E ela não fez nada para me defender. Só que o Espírito Santo que estava na casa veio me mostrando e eu vim falando: olha, faz assim, assim, assim. Se você me vendeu essa roupa por tanto, quantos vestidos tem aqui? Olha só aqui nesse negócio tem 300 reais. Tem isso aqui. Só naquela casa, né, vendendo tudo. Se vendesse tudo, uns 4, 5 mil reais em mercadorias que precisam ser vendidas e estão entulhadas. Ou seja, diante dos olhos. A solução está diante dos olhos, mas eles não conseguem ver. Mas, voltando tudo para essa palavra, eu voltei para casa e eu comecei a me sentir triste com isso, que eu falei: pô, Deus, não é eu orando, né? Márcia pessoa, Márcia carne. A Márcia carne, ela começou a falar: pô, Deus, desde que eu tenho 18 anos, eu nunca tive ouro, eu nunca tive prata, mas eu nunca escondi o meu pão. Eu sempre ajudei pessoas. Pô, não é engraçado ficar o tempo todo recebendo pedrada, ouvindo coisas que eu sei que são injustas e ninguém se levanta, sabe, para nos defender ou para ficar do nosso lado. E eu falei: o meu esposo, João, ele tá desanimado com pessoas, porque vimos uma igreja inteira, gente, cheia de jovens, cheia de crianças, cheia de morador de rua,
Tinha homossexuais, sim, a palavra de Deus era pregada, eles sabiam, e eu prego, homossexualismo é pecado, mas eu só pregava o que Deus mandava. E se Deus não mandasse pregar sobre homossexualismo, eu não pregava. E se Deus mandasse pregar sobre homossexualismo, eu pregava, porque o dono da casa é o Espírito Santo, o dono da casa é Jesus. Houve transformação. Deus pegou uma mulher que era prostituta e transformou numa pastora. Eu prego a mesma transformação que houve na minha vida, para que outras pessoas sejam libertas, para que outras pessoas. E nós fomos abandonados. Então eu comecei a orar e falar: Deus, não aguento mais, não aguento mais tanto. E aí hoje de manhã eu acordei com essa palavra, onde Deus veio me dando isso. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, e ninguém é tão rico que não precise de alguém. E Deus me deu de 2 vezes. Repetiu de novo: ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém, e ninguém é tão rico que um dia, essa diferença, não vai precisar de alguém. Deus me deu dessas 2 maneiras. Logo em seguida o pastor Jorge me deu esse famoso falando isso, onde Deus falou com ele que quem abandona as pessoas não é Deus que está abandonando, somos nós. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu separei aqui em João capítulo 6, no versículo 5, 6, a palavra fala que Jesus está pregando ali no deserto e há uma multidão. Não se contava mulheres e crianças, Se contava só os homens. Então nós tínhamos ali em torno de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E Jesus queria alimentar o povo. E aí que Jesus não tinha dinheiro na hora, no momento, nem os discípulos. E aí Jesus fala: vamos alimentar o povo. Os discípulos: alimentar com o quê? O dinheiro que nós temos não dá para comprar alimento para todo mundo. É como se dissesse: Jesus, tu é louco. Jesus, tu tá perturbado da tua mente. Deus, tem muita gente abrindo a boca para falar besteira, gente. Deus tem resposta para tudo. Deus sabe de tudo. Nós, seres humanos, somos pó, somos cinza, somos uma miséria, gente. Só Jesus para amar esse pó. Nós somos salvos pela graça. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu sou salvo pela graça. Quando eu não aceito, eu sou maldito. O que significa maldito? Desprovido de graça. Não há salvação para mim pela graça porque eu não aceitei Jesus. Então, maldito significa aquele que é desprovido, aquele que não tem a graça. Então, quando eu aceito Jesus, eu sou salvo pela graça. Então, eu não quero ser maldita, desprovida de graça, aquela que não tem a graça de Deus, E ali Jesus fala assim: o que tens? Aí, na hora, é o Espírito Santo, A pessoa está falando, isso é oração, você está falando e Deus já está, através da tua boca, respondendo. Porque o mesmo discípulo que falou: não temos nada, não temos condições, é o mesmo discípulo que fala assim: tem um rapaz aqui no meio de nós, com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Aí Jesus fala: agora você me mostrou. Você está achando que tu não tem nada, mas você está me dizendo que tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz. E ali Jesus já manda todo mundo a sentar em 50, 50, 50, vai separando 50, 50, vai pegando o cesto e Jesus dá graça. Quando Jesus ora, nesses 5 pães, esses 2 peixes, toda essa população, ou seja, mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, são alimentadas e sobra. Sobra, fica cestos, manda juntar tudo no cesto, porque Deus não está nesse negócio de jogar comida fora não, gente. Bota no teu prato que tu vai comer, porque tu bota muita comida no teu prato e joga fora, tu está se tornando maldito. A comida que sobrou, Deus não trabalha no desperdício de comida, tudo isso faz parte da criação, e a criação ela é toda zelada por Deus. Eu não posso desperdiçar alimento, jogar comida fora é pecado. Eu tenho que botar no prato, eu tenho que produzir aquilo que eu vou comer, entendeu isso? Aí Deus manda colocar nos cestos e guardar o que restou. Aí nós temos testemunho de alguém que tinha muito pouco e viveu o Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo 1 está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabe o dia de amanhã, não sabe o mal que sobrevirá amanhã.
Ou seja, Deus está mandando, e esse menino viveu exatamente isso. Pegou os 5 pães, o lanchinho. Eu fico pensando nesse rapaz saindo para ouvir Jesus, né? E com o lanchinho dele, ele pega o lanchinho dele, que é 5 pães e 2 peixinhos, né? Que só dava para ele, e dando na mão de Jesus. Vemos também em Lucas 21 a oferta da viúva pobre. E ela pega ali, tá todo mundo vindo ofertar, cara, só o melhor tecido, o melhor ouro, o melhor prata, e Jesus não tá nem aí. Estão vindo e lançando os pés de Jesus a oferta, estão lá colocando só coisa caríssima. E Jesus não tá nem aí. Não tá nem aí. Mas aí vem uma mulher com algumas moedinhas, que é todo o seu sustento, e ela dá. E Jesus fala assim, de todos esses que ofertou essa. Ou seja, Jesus, ele observa as ofertas que estão sendo, mas ele observa o coração. Aquela mulher deu de coração, aquela mulher não deu o que estava restando, o que estava sobrando. Ela deu de coração para Jesus, porque ela sabia que Jesus ia transformar aquilo ali, não só na vida dela, porque Jesus fala que é melhor dar do que receber. Quando uma pessoa dá, ela tem para dar. Quando ela recebe, é porque ela não tem, ela acredita que não tem, ela tá com a mão posta para receber. E ela tá ali com aquelas moedinhas, ela dá porque ela sabe que Jesus vai multiplicar aquilo não só na vida dela, mas ela não foi com esse pensamento. Talvez ela pensou assim, eu vou dar e vou morrer de fome. Talvez isso, mas eu quero dar para Jesus, eu quero fazer, eu acredito nisso que Jesus veio. Isso significa a cruz. Satanás queria matar o povo de Deus. Aí Jesus veio e falou, mata a mim, Satanás. Toma aqui o meu corpo, eu, Deus Todo-Poderoso. Eu estou me oferecendo, Satanás, para morrer pelo mundo, no lugar deles. Aí Satanás aceita, porque o sonho de Satanás era pegar o trono de Deus. O sonho de Satanás era ser maior do que Deus. Na sua soberba, na sua arrogância. Quantos seres humanos arrogantes querendo explicar a Deus? Quando um ser humano arrogante, soberbo, quer explicar com coisas, com palavras sem conhecimento, sabe? Uma coisa sem razão, querendo explicar, gente que nunca leu a Bíblia, gente que nunca orou, quer explicar Deus na sua arrogância de Satanás, porque a arrogância satânica quer explicar Deus, não conhece nada de Deus, essa arrogância de Satanás. Então Jesus vai e morre. Então, quando eu entendo o valor da cruz, quando eu entendo, quando Jesus fala para amar ao próximo como Deus amou a igreja. No Velho Evangelho fala amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem aquelas pessoas que não amam nem a si mesma, né? Nem se cuida. Aí vem Jesus falando, não, é para amar ao próximo como eu amei a igreja. É para morrer pelo próximo. É para doar a vida pelo próximo, né? E em Lucas, capítulo 12, 20, fala de um homem que ele era muito rico, muito rico, muito rico mesmo. E a sua riqueza não parava, né? A ponto dele falar, onde que eu vou guardar tudo isso, né? Não parava de crescer, onde que eu vou guardar? Aí ele teve uma ideia. Eu vou derrubar os celeiros, né? E vou fazer celeiros maiores para poder guardar a minha riqueza. E a minha alma, eu direi, come, bebe, farta-se. Gente, ele tinha muito mais do que ele precisava para ele, para os filhos dele, para os empregados dele, mas ele estava ali numa ganância. Os avarentos não herdarão. Frase de Deus. Quem tem amor ao dinheiro não herdará o reino dos céus. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon é o rei do dinheiro, é o rei da avareza, não dá. E aquele homem pensando, vou derrubar tudo, vou fazer para guardar para minha alma se fartar tanto dinheiro. Só que um anjo já tinha sido enviado e o anjo fala, louco, para quem será tudo isso que tu tem feito? Ou seja, nem filhos provavelmente ele tinha para estar herdando aquilo ali. Hoje mesmo pedirão a tua alma, ou seja, aquele homem ia morrer naquela noite. Aquele homem estava fazendo projetos com toda a fortuna para o dia seguinte, mas não havia dia seguinte na vida daquele homem. Deus estava vindo, porque Deus vem buscar todos, agora lançar no inferno, lançar no dia do grande julgamento. Nós estamos sendo moldados e preparados aqui na terra para morar na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém não entra de qualquer jeito. Na Nova Jerusalém não entra de qualquer maneira.
Não vos enganeis, não vai entrar adúltero, não vai entrar efeminado, não vai entrar alcoólatras, não vai entrar caluniadores, não vai entrar avarentos, não vai entrar prostitutas. Que isso, pastora? Não vai entrar? Não, não entra. O que entra é ex-prostituta, gente que uma vez viveu na prostituição, aceitou Jesus como Salvador e se arrependeu, né? Como no caso em João 8, se não me engano, onde fala da mulher adúltera, né? E ela ali se arrepende, Jesus fala: cadê os teus acusadores? Ah, foi todo mundo embora, todo mundo com uma pedra para acertar ela. Aí, mas Jesus fala: nem eu te acuso. Ou seja, hoje está entrando salvação na tua casa. Hoje está entrando a minha glória, o meu perdão na tua casa. Mas vai e não peques mais. Ou seja, largou o perdão, largou o pecado, agarra o perdão e permanece com esse perdão o resto da tua vida. Não peques novamente. Isso é o que eu quero deixar hoje, um desabafo, mas um testemunho de que eu acordei todo dia. Eu já falei sobre isso, né? Quando Deus falou que eu ia pregar o evangelho, eu ri durante dias. Quem era eu para pregar o evangelho? E eu falei: Senhor, que a palavra seja revelada, que a palavra não venha de mim, mas venha de ti. Todo dia, eu posso pregar em qualquer igreja, eu posso ter agenda lotada, eu oro muito, irmão, e peço a Deus uma palavra aqui dentro. Porque não basta eu chegar, vou pregar aqui, não é assim que funciona. Ah, eu vou pregar no Salmos 1. Não, não é assim que funciona. Essa palavra, ela se torna parada se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não buscar em oração, em espírito, em verdade. Jesus tem buscado na terra aqueles que o amam em espírito e em verdade. Se eu não orar, não jejuar e falar: Senhor, me dá uma palavra, essa palavra não será revelada. Então eu peço a Deus uma palavra, não é eu que escolho a palavra, porque a palavra é dele. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. E hoje eu acordei de manhã com uma palavra que não está aqui entre aspas, né? Porque dentro disso que Deus me deu tem diversos versículos aqui, como eu dei agora para você. Esses versículos que eu acabei de falar, dos 5 pães e 2 peixinhos, em João 6, em Lucas 12:20, do celeiro louco, em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, em Lucas 21, da viuvinha pobre, da morte da cruz, que está em Mateus, onde Deus dá a vida, né? Deus, hoje eu acordei com essa palavra. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar a alguém, que não possa ajudar alguém. E ninguém é tão rico que não precise de alguém. Aí Deus me deu novamente. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. E ninguém é tão rico que um dia não vai precisar de alguém. Beijo na alma. Fui.